Bom, pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre espaço, sobre astropolítica, né? A maioria das pessoas ela associa isso à exploração científica, curiosidade humana ou até ficção, mas essa percepção não está errada, mas ela está incompleta, né? E a gente vai entender agora com melhor clareza esse processo, né? E aí a gente começa pela história. Se a gente voltar nas grandes navegações, a gente faz uma interligação entre os assuntos, né? Nos séculos XV e até o século XVII, muda quando Portugal e Espanha eles começaram a explorar as rotas marítimas. E aqui vai um dado importante, né? Em 1494, com o Tratado de Tordesilhas, o mundo ele foi dividido entre duas potências. E esse fato ele mostra que não era apenas exploração, era uma disputa por controle. Portugal, por exemplo, construiu uma rede de entrepostos ao longo da costa africana, no Índico e na Ásia. O objetivo não era simplesmente conquistar territórios extensos, mas controlar os pontos estratégicos de passagem. Já a Espanha focou na colonização direta das Américas. E aí depois a gente tem outros países, Holanda, Inglaterra, que aperfeiçoam esse modelo, né? A gente viu no vídeo anterior sobre o mar. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, que foi fundada em 1602, foi uma das principais multinacionais da história e chegou a valer trilhões de dólares, se a gente vir para os termos atuais, né? E o ponto central disso tudo é simples. Quem controla rotas, controla fluxos, e aí quem controla esses fluxos tem poder, controla o poder. O Império Britânico, no auge do século XIX, controlava cerca de 25% do território mundial e aproximadamente 20% da população global. Só que esse poder não vinha apenas da terra, vinha da Royal Navy e do controle das rotas marítimas. E agora, se a gente traz isso para o presente, os fluxos mais importantes do mundo não são apenas físicos, mas também tem os digitais. E esses fluxos eles passam pelo espaço. Atualmente a gente tem mais de 8 mil satélites ativos na órbita, sendo que mais de 60% desses pertencem a empresas privadas, né? Principalmente Starlink. E esses satélites eles fazem coisas essenciais, navegação, daí a gente tem o GPS, o Galileu da Europa, o GPS da Rússia, comunicação global, internet, monitoramento climático, sincronização financeira, questão militar. E o espaço, então, ele é muito importante. E nesse contexto, a gente tem uma dúvida muito comum e pessoas que acreditam fielmente que o homem não foi à Lua, né? A gente teve as missões Apollo entre 1969 e 1972. 12 astronautas foram para a superfície lunar. A Apollo 11 colocou os primeiros humanos na Lua em 20 de julho de 1969. Isso é confirmado por múltiplas fontes independentes, por rastreamento de outros países, inclusive a União Soviética. Ok, mas então a pergunta relevante é: por que a gente nunca mais voltou? E aí a gente tem uma resposta. O programa Apollo ele custou cerca de 25 bilhões de dólares na época. Se a gente trazer para os dias atuais, 150 bilhões. E isso, dentro da Guerra Fria, era uma demonstração de poder. Quando os Estados Unidos atingiram o objetivo, o incentivo estratégico diminuiu, porque não havia um retorno proporcional ao custo para manter a presença lá na Lua, naquele momento, né? Então o programa ele foi encerrado. Mas a gente tem uma mudança. A Lua hoje ela é um ativo muito estratégico. E aí a gente vai fazer uma reflexão agora para entender,
tá? A gente pode comparar ela a 3 outros pontos da Terra: Taiwan, Cuba e Groenlândia, que a gente já falou nos vídeos anteriores também. Taiwan é responsável por mais de 60% da produção global de semicondutores e 90% dos chips mais avançados. Mas o valor estratégico dela não é só industrial. Ela está localizada na chamada First Island Chain, uma linha geográfica que limita a projeção naval da China no Pacífico. Tá? E além disso, ela está próxima das rotas que movimentam trilhões de dólares por ano. Ou seja, Taiwan é um ponto de controle de fluxo. Da mesma forma, Cuba. Durante a crise dos mísseis de Cuba, ela se mostrou muito importante. Ela está a cerca de 150 quilômetros da Flórida. Quando a União Soviética tentou instalar os mísseis ali em Cuba, foi visto como uma ameaça muito grande pelos Estados Unidos. Cuba, ela não era relevante economicamente, mas ela é muito estratégica. Até porque ela pode fazer um bloqueio naval na saída do Golfo do México, Golfo da América agora, né? Ela é uma plataforma de projeção de poder também. E a gente tem a Groenlândia, que é um terceiro tipo de valor, porque ela tem cerca de 80% da sua superfície coberta por gelo, mas ela se torna muito estratégica com o derretimento desse gelo do Ártico, porque isso abre novas rotas marítimas, reduzem o tempo de transporte entre a Ásia e a Europa em até 40%, e além disso, ela possui muitas reservas de minérios raros, e aí tem muita importância militar para monitoramento também. A Lua, ela reúne os três ao mesmo tempo, porque ela é um ponto de apoio estratégico fora da Terra. Então ela pode ser uma plataforma logística para missões. A gravidade lunar é cerca de 1/6 da terrestre, o que reduz drasticamente o custo energético para o lançamento dessas missões mais profundas. E além disso, tem indícios de grandes reservas de gelo nos polos lunares, que podem ser convertidos em água, oxigênio e combustível. E também o hélio 3, que é um isótopo raro na Terra, que potencialmente pode ser útil para a fusão nuclear. E aí a gente tem o Artemis 2, que foi lançado. Essa missão vai levar 4 astronautas para orbitar a Lua, sendo o primeiro voo tripulado além da órbita terrestre desde 72. E aí o ponto principal dessa missão é o contexto, tá? A China, por meio da sua agência espacial, ela anunciou que tem planos de construir uma base lunar até 2030, com parceria da Rússia. Isso acelerou e acelera o cronograma dos Estados Unidos, tá? Porque a previsão envolve retorno humano voltando à superfície lunar até 2028. E aí, construção de presença permanente, tá? Lá na Lua. É uma ocupação estratégica, né? Esse cenário, ele mostra no livro O Futuro da Geografia, tá? Que é do Tim Marshall, que a ideia central do livro é que o espaço ele é uma extensão geográfica terrestre. O Marshall ele aponta que mais de 80 países já possuem satélites em órbita, e o que o espaço já influencia diretamente na economia, comunicação, defesa e política global. E ele também destaca um problema central, é que não existem regras. A gente tem o Tratado do Espaço Exterior de 67 que proíbe a apropriação nacional, mas não regula adequadamente, por exemplo, empresas privadas, mineração ou presença permanente. E aí cria um ambiente propício para disputas, né? O livro Astropolitics aprofunda essa análise, né? Ele mostra que o espaço é simultaneamente uma arena tanto científica quanto cultural, ou também uma arena geopolítica. E aí apresenta 3 abordagens, que é a realista,
né, que vê o espaço como território de disputa por poder, a institucional, que defende governança internacional, e a crítica que questiona narrativas, interesses por trás dessas visões. Mas na prática, nenhuma dessas visões domina completamente. O que existe lá é um ambiente híbrido. E aí a gente tem vários atores principais. Tá? Os países como Estados Unidos, China e Rússia, mas também a gente tem a Índia, Japão e a própria União Europeia. Né? Cada vez mais a gente tem empresas privadas entrando na disputa. E aqui entra um ponto fundamental. Por exemplo, o Elon Musk. A SpaceX reduziu o custo de lançamento de cerca de 20 mil dólares por quilo para menos de 2 mil dólares por quilo em alguns casos. Além disso, a constelação da Starlink já ultrapassa 5 mil satélites ativos. Isso representa uma mudança estrutural. Antes o espaço era dominado por estados e hoje empresas possuem infraestrutura própria. E em alguns casos, os estados dependem dessas empresas. Então, a lógica deixa de ser apenas estados contra estados, Estados Unidos contra a China, Estados Unidos contra a Rússia, e passa a ser cooperação de estados com empresas, estados mais empresas. Mas tem um ponto crítico, que é a questão dos recursos. Tá? Na Terra, as terras raras são essenciais para tecnologias como telefones, baterias, carros, sistemas militares, e a China controla 60% da produção global e mais de 80% do processamento. Isso gera uma dependência estratégica e isso influenciou no tarifaço do Trump. Tá? No espaço existe potencial para mineração de asteroides. Alguns asteroides metálicos contêm quantidades enormes de ferro, níquel, metais preciosos. Estima-se que um único asteroide pode ter mais valor que toda a economia global atual. E isso não é economicamente viável em larga escala, mas já está sendo estudado. E isso é suficiente para entrar no radar estratégico. Por fim, a gente faz uma reflexão entre espaço e cyberespaço. O espaço é físico, mas é operado digitalmente. Satélites, redes de comunicação, e isso significa que eles podem ser atacados sem destruição física. Né? Prováveis e possíveis ataques, jamming, que são interferência de sinal, hacking, invasão de sistemas, spoofing de GPS, né, que deixa o GPS louco. Ou seja, o espaço e o cyberespaço são interdependentes. Sem o espaço, o cyberespaço perde alcance global. Sem o cyberespaço, o espaço perde um pouco de funcionalidade. E quando você junta tudo isso, o padrão ele fica claro. A humanidade sempre expandiu seu domínio quando precisava aumentar a sua capacidade de projeção de poder. Terra, mar, ar e agora o espaço. E ao mesmo tempo o cyberespaço como uma camada transversal. Né? O que está acontecendo agora não é uma ruptura, é uma continuidade histórica. A diferença é que dessa vez o domínio ele não é apenas mais físico, ele é físico e digital ao mesmo tempo. E isso torna o cenário mais complexo e potencialmente mais instável. A corrida espacial atual não é sobre ir mais longe, é sobre quem vai ter mais controle e poder. Como sempre aconteceu na história, né? Quem controla o sistema controla as regras e define as regras.
Te vejo no próximo vídeo.